nós temos a doutrina do anticomunismo instrumental. Por que instrumental? Porque na nossa história, talvez o anticomunismo, ou melhor, a ideia do comunismo, ela seja aquela que mais suscita, digamos assim, um temor, um estranhamento. E o fato é que todos os anticomunismos que nós tivemos, seja um anticomunismo clerical, seja um anticomunismo liberal, seja um anticomunismo de caráter mais fascistizante, como por exemplo os integralistas, o fato é que as ameaças comunistas ao longo da nossa história, elas foram sempre instrumentalizadas. E num motivo muito simples da gente perceber. Porque depois de vitorioso o movimento anticomunista, a luta pelo anticomunismo se encerra. Foi assim em 64, por exemplo. Então a gente tinha o IPES e o IBAD, que eram duas instituições formadas por intelectuais orgânicos ligados ao DN, financiados pelo capital estrangeiro, que passavam e repassavam informações, filmetes no cinema. Então, pô, acho que aqui não tem ninguém da época. Mas quando se ia no cinema, você via, né, antes de começar, aqueles filmes do IPES e do IBAD, né, com todas as caricaturas possíveis e os temores, muitas vezes completamente desarrazoados. Quando veio 64, o golpe se consuma e IPES e IBAD acabou. Então, qual o grande filme, o grande livro anticomunista da ditadura? Não tem. O que tem é um combate setorial, guerrilha, luta armada, ponto. Mais interessante, por exemplo, quando existe o combate à luta armada, existia, né, os intelectuais vinculados, sobretudo Golbery, vinculados, né, à repressão, e havia uma tendência, como que a gente vai combater esse pessoal? E aí pensava-se, né, vamos investigar a luta, né, anticolonial que está ocorrendo ao redor do mundo, vamos entender quais são os métodos, né, de combate desse pessoal. E aí aparece talvez uma das figuras mais abjetas da nossa história, o delegado Fleury, e ele fala, não, vamos combater igual criminosos normal, e assim foi feito, e assim a guerrilha foi debelada. Então, o combate contra a guerrilha não foi um combate ideológico, não foi um debate contra o comunismo. Foram tratados, né, como marginais e assim foram debelados, foram assassinados. Então vejam que a ideia do anticomunismo, ela surge como um instrumento cujo pano de fundo é completamente outro. O Estado Novo foi a mesma coisa, né? Então existiu o Plano Cohen, né, que foi um documento forjado, na época ele era capitão Olímpio Mourão Filho, que mais tarde, em 64, né, volta, né, renasce das cinzas, né, e coloca os blindados em Juiz de Fora, rumo ao Rio de Janeiro, no dia 31 de março. Ele escreveu, na época ele era capitão, então ele devia ter lá seus 20 e poucos anos. Ele escreve a pedido do ministro da Guerra, que era uma figura, uma eminência parda na época do Vargas, que é o Góes Monteiro, né, porque ele era ministro da Guerra, e leva o documento forjado por Getúlio Vargas e fala, olha, se a gente não der um golpe agora, os comunistas vão tomar o poder e a gente tá fora. Dito feito. Vargas, que não era bobo nem nada, deu o golpe, coloca na ilegalidade os comunistas e os integralistas que eram favoráveis ao golpe. E no dia seguinte, encerra-se a ideia do comunismo. É colocado o PCB na ilegalidade. Aliás, o PCB ele foi criado em 25 de março de 1922. Até a redemocratização em 1985, ele ficou apenas 2 anos e 5 meses na legalidade. Então vejam como que as coisas vão se articulando. E é por isso que o nome é ideologia, porque ela não está trabalhando com a realidade histórica, com a realidade concreta, com a realidade dos fatos. Ela está trabalhando com uma cortina de fumaça, cujo objetivo ou é fazer a política do exército ou utilizar o próprio exército em benefício da própria política, como de fato foi feito em diversas vezes. E, finalmente, nós temos a doutrina da segurança nacional. Talvez vocês já tenham ouvido falar a respeito da doutrina da segurança nacional. No Exército, nós temos diversos órgãos de formação. E a Escola Superior de Guerra, a ESG, é uma instituição que ainda existe. Ela foi criada no final da década de 40, por influência, ele foi tenentista, e depois passa para um lado mais entreguista, que é o Cordeiro de Farias, General Cordeiro de Farias. Ele combate na coluna Prestes, foi um grande militar, e depois envereda por rumos inexplicáveis. E ele, muito por influência americana,
do War College, né, que é o colégio de guerra nos Estados Unidos, que forma o alto comando, ele traz essa ideia de uma formação mais intelectualizada, altos estudos, como existe altos estudos em diversas profissões, nos militares também essa ideia. E aí a noção era justamente munir, trazer conhecimento mais acadêmico para esses militares. E a reboque veio a doutrina da segurança nacional, que talvez seja uma das maiores excrescências que a gente tem. Por quê? Porque o exército, e isso em toda força armada de qualquer outro país, ela serve para combater inimigos externos. A doutrina da segurança nacional ela é utilizada para que os militares combatam nacionais do seu próprio país. Então, a doutrina da segurança nacional ela subverte de uma maneira muito corrompida a atividade militar. E ela foi utilizada durante muito tempo. Na era Vargas, existia a Lei de Segurança Nacional, que já previa isso de uma maneira um pouco mais agressiva, não tão intelectualizada. A partir da criação da ESG em 48, a doutrina da segurança nacional ela ganha um suporte mais intelectual. Não, por sinal, o que fundamentou a criação dos DOPS, que é os Departamentos de Ordem Política e Social, e os COD, foi justamente a doutrina da segurança nacional, que ela permite, ela legitima e ela flexibiliza a utilização de uma força armada contra os próprios cidadãos do seu país. Então, é preciso que a gente interprete tudo isso que eu falei até agora de uma maneira a entender a importância da gente perceber os militares na história do Brasil. E isso não acontece de maneira, digamos, desvinculada com o momento presente. Isso é uma chave para que a gente possa entender o momento atual. Então, quando, por exemplo, a gente ouve algum político falar a gente precisa trazer técnicos para a política, a gente precisa moralizar, o fundamento é esse. Tecnicismo, Augusto Conte. Não existe pior ideologia do que a ideologia dos que não têm ideologia, porque esses estão submersos dentro de uma visão de mundo que não permite compreender o mundo dentro de outras variáveis. Isso é horrível para quem se dedica não apenas à vida intelectual, né, como algo elevado, mas se dedica a entender, né, as contradições do momento presente, as contradições previstas na história. A história não se faz de forma linear. Às vezes a história é contraditória. Então, por exemplo, eu citei o exemplo, né, do Cordeiro de Farias, mas existem outros. Por exemplo, o Brigadeiro Eduardo Gomes, ele combateu, ele foi à linha de frente dos 18 do Forte, ele foi foi ferido, foi expulso do exército, depois é reintegrado. Então era uma pessoa que tinha, ou melhor, se via dentro de um quadro nacionalista. A partir da década de 40, ele ingressa na União Democrática Nacional, que foi um dos partidos mais entreguistas que nós tivemos na nossa história. Favorável ao capital estrangeiro, favorável às privatizações de absolutamente tudo que fosse possível. Um partido que tem uma história. Partido que tem uma história vinculada basicamente ao interesse dos impérios, né? Basicamente o Império Norte-Americano. Lembremos do Carlos Lacerda. O fato é que a gente percebe como que essas contradições elas vão sendo explicadas por intermédio disso. E vejam que não são doutrinas que estão em sintonia uma com a outra. Elas são utilizadas quando convém um ou outro resultado. Então é possível que hoje resgates, por exemplo, a doutrina do anticomunismo instrumental. Beleza. Mas se precisar da mobilização nacional para cavar poços no Nordeste, ok. Então vejam que existe essa relação. E por que eu digo que é importante nós voltarmos a estudar os militares na história do Brasil? E por que esse capítulo é importante? Porque dentro da história republicana a gente teve uma tutela militar sempre presente. E isso não se faz simplesmente por um militar ou outro estar ocupando a presidência da República. É óbvio que isso se agudiza mais, mas é um fio condutor comum. O próprio Lula, né, ele se manifestou no sentido de que não vamos mexer com os militares porque a gente tem que ter o apoio deles. Bom, por quê? Justamente por causa disso.
né? Eu sou militar, mas a gente tem que entender que uma coisa é a instituição ao longo da sua própria história, e outra coisa é os interesses da própria instituição. Então, todas as vezes que existiram essas intervenções, elas foram feitas não como poder moderador, né? Isso até surgiu, né, recentemente, né? João Camilo de Oliveira Torres, o Gilberto Freire falava nisso. E o Supremo pôs uma pedra, não que isso resolva alguma coisa, mas é um assunto que vem à baila. Mas se a gente for analisar, todas as intervenções foram desestabilizadoras.